Jeremias, capítulo 35. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pôs diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação. Não temos vinha, nem campo, nem semente. Mas habitamos em tendas, e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu a esta terra, dissemos: vinde, refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência, para obedecerdes às minhas palavras, diz o Senhor? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam. Antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai que lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. A casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab,
filho de Recabe, que esteja na minha presença. Amém. Peço para que o Daniel Morgado ore para Deus nos iluminar. Santo e eterno Deus, nós somos gratos a Ti porque nos dá a oportunidade de estarmos na Sua casa, para louvar o Teu nome, para Te adorar, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Nós somos diante da Tua presença, Senhor. Muito obrigado porque um dia o Senhor olhou para nós e enviou o Seu Filho, Pai, para morrer na cruz, para nos lavar, para nos limpar dos nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, agora eu coloco o Teu povo diante da Tua presença, pedindo que o Senhor abra os nossos corações, que recebamos essa palavra abençoada, e que o nosso pensamento, a nossa atenção seja voltada para o Senhor neste momento, Pai. Usa o Teu servo, Senhor, ilumina o Senhor, pastor de Carlos, que o Senhor fale através da vida dele, que ele seja vaso nas Tuas mãos, Pai. Cuida de nós, Pai, somos o Teu povo, precisamos de Ti. Lava, Senhor, as nossas vidas, os nossos pecados, que possamos ter uma intimidade contigo, que possamos em todo momento que Ele esteja ao nosso lado, Pai. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai, o Pai que segura nas nossas mãos, o Pai que nos guarda, que nos protege em todos os momentos, e também o Pai que nos corrige. Fica conosco, Senhor, fala conosco, Pai, é o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, essa mensagem agora, em resumo, está no boletim. Esse texto é muito interessante. Há uma obediência aqui ao Pai. E parece que hoje os pais não estão conseguindo mais a obediência dos seus filhos. Diz Paulo em Romanos que uma sociedade que despreza a Deus, uma sociedade em decadência, tem como um dos seus sinais desobediência aos pais. E Paulo diz em Timóteo que com a proximidade do fim, um dos grandes sinais será justamente esse: desobedientes aos pais. E se tirarmos esta obediência aos pais da vida dos nossos filhos, nós atacaremos também a obediência a Deus. Por isso que a família é atacada hoje. Por isso que hoje há uma coisa muito fragmentada em termos de definição do que é família. A palavra de Deus então traz um exemplo maravilhoso aqui dos recabitas. Eu vou resumir a história aqui para os irmãos. Deus mesmo disse, Jeremias, pega os filhos de recabitas, e nós não temos outras informações em outros livros, exceto Juízes, que menciona rapidamente, e Crônicas. Eles estavam ligados a Jetro, não eram naturalmente de Israel, mas foram vinculados ao reino e se tornaram parte do reino, como algumas nações fizeram. Outras por assimilação pecaminosa, pagã, mas outras porque realmente quiseram obedecer a Deus. Mas o fato é que eles não eram naturalmente israelitas. E Jeremias disse, chama os filhos de Recabe, os recabitas, leva numa das câmaras da casa do Senhor, que era mais ou menos um depósito, vamos dizer assim hoje, e coloca vinho diante deles. O povo naquela época gostava muito de vinho, irmãos. Era um prazer o vinho, trazia alegria e etc. Colocaram taças diante daqueles filhos. Diz aí o versículo 5, pôs diante dos filhos da casa dos recabitas
taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. É colocar um bife, digamos assim, diante de um cachorro, não é? Porque eles nunca tomaram vinho. É colocar um doce que a criança gosta muito diante dela. É alguma coisa que você e eu gostamos muito e está diante de nós ali. E vem aquele cheiro. É mais ou menos essa a ideia. Taças cheias de vinho estão diante deles ali. Qual que é a resposta? Nós não beberemos vinho porque o nosso Pai assim nos ordenou. E quando o filho estiver na faculdade, ele precisa lembrar: eu não vou fazer isso, vou fazer o contrário, porque assim o meu Pai me ensinou. Ah, mas não é Deus que tem que ensinar? Mas Deus não usa os pais? Depois dos 4 mandamentos que têm relação direta com Deus, o seguinte é: honra teu pai e tua mãe. E em Levítico, logo depois de dizer sede santos, porque eu sou santo, diz: honra teu pai e tua mãe. Estes homens tinham basicamente 2 ordens. Primeira, não beber vinho. Não sabemos de onde veio esta ordem, mas quando a pessoa queria se consagrar mais, ela não tomava vinho. No caso do Nazireu, João Batista, e alguns votos a pessoa, ela não tomava vinho. Quando o rei também, era sugerido ao rei que não bebesse vinho para que mantesse sempre a sua sobriedade. Ainda mais naquele contexto pagão dos cananeus, de Canaã, eles bebiam vinho de uma forma muito desenfreada. Então o pai disse: olha, vocês não beberão vinho. E era uma tribo nômade também, ou seja, eles peregrinavam, eles não tinham uma casa específica. E para honrar a peregrinação de Israel também, eles não tinham casa, eles não tinham vinha, nem campo, e era uma dificuldade viver assim, mas eles obedeceram. Só com a invasão de Nabucodonosor, nesse caso excepcional, para a preservação da própria vida, que eles foram para Jerusalém. É isso que eles explicaram aqui. A ordem veio muito tempo antes, séculos antes, e eles ainda obedeciam. O pai, irmão, não sugere, o pai ordena e precisa ser obedecido. O pai não é igual assim os filhos, o pai é a autoridade na vida dos filhos. O mundo está dizendo isso. As ideologias modernas estão tirando qualquer princípio de autoridade. Aí o filho chama o pai como quer, responde como quer, obedece se quiser. Isso dificultará a obediência a Deus, porque em casa não aprendeu a obedecer os seus pais. E da parte dos pais não basta simplesmente dizer: faz isso porque eu estou mandando. É preciso trazer uma estrutura maior da palavra de Deus, uma estrutura bíblica para que os filhos obedeçam. Vejam, colocaram taças cheias de vinho. E eles nunca experimentaram, eles nunca tomaram. Foi uma tentação muito grande, estava ali diante deles. Mas eles tinham aquela estrutura familiar, aquela referência de obediência. E eles falaram então: não beberemos. Quando nós obedecemos os pais, nós obedecemos a Deus. Quando nós obedecemos o pai humano, né, da carne, do sangue, nós honramos o Pai celestial. Quando o filho obedece o pai, ele deve ficar feliz,
Mas ele deve se alegrar acima disso, no fato de que o filho está honrando a Deus. Estabelece a perseverança, porque olha só, desde sempre eles fizeram isso e agora, novamente, obedecemos nosso Pai em tudo quanto nos ordenou. E não é a escola que educa os filhos, nem qualquer coisa da internet. Eles precisam ouvir a voz dos pais, uma referência clara de qual caminho seguir. Não bebemos vinho em todos os nossos dias. Ilustra a obediência aos pais, ilustra a obediência que devemos a Deus, promove a honra aos superiores. Eles poderiam pensar, estamos aqui, neste lugar, numa das câmaras do templo, só um pouquinho não vai fazer mal não, só um pouquinho. Esse só um pouquinho é a estratégia do inimigo. A obediência, irmãos, tem que ser completa. A obediência deve ser tal como foi dito. E para encerrar, Deus pega esta obediência dos recabitas e diz o seguinte: olha como eles obedeceram o pai deles humano. Um pai humano que tem as suas falhas também. E Israel não me obedece. Desde muito tempo eu tenho falado, Deus diz. Desde madrugada. Quando alguém diz assim para o outro, quando você começou? Comecei desde madrugada. Essa é a ideia. Quer dizer, estou desde sempre falando e falando e falando. Se nós honrarmos os nossos pais, quanto mais deveríamos honrar a Deus. O próprio Senhor Jesus era obediente em tudo aos seus pais. E agora, irmãos, Deus olha para os recabitas e diz, como eles obedeceram o pai, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Quer bênção maior que essa? Você saber que os seus filhos e os filhos dos seus filhos estarão na presença do Senhor? O princípio, irmãos, que nós precisamos resgatar da obediência, da ordem, da família. E é por isso que nós precisamos tanto da ação de Deus nos corações. Porque não é trabalhar simplesmente o comportamento, é rogar que Deus haja no coração dos nossos filhos, para que eles possam obedecer. Para que eles tenham prazer no caminho que agrada a Deus. Alguém poderia dizer, Jonadab fica privando os filhos dele de tomar vinho, que é uma coisa boa da vida. Fica privando. Não é isso que as pessoas falam? Fica dizendo que não pode. É um pai que diz que não pode. Não pode. Olha aí a obediência. Amado irmão, não ouça a voz do mundo. Se Deus disse que não é para fazer, não é para fazer. Se Deus te deu sabedoria para entender uma situação, que o caminho era aquele, vai neste caminho. O pai é você, a mãe é você. Não fique consultando aí vozes do mundo. Peça sabedoria a Deus para educar os seus filhos. E tem coisa que tem que proibir, sim. Outra coisa precisa estimular e encorajar. E seja você primeiro um homem de Deus para ter filhos de Deus. Olhe para o versículo 19 e pense, Senhor, que a minha descendência esteja na tua presença. O que é melhor, a presença de Deus ou vinho?
O que é melhor, a presença de Deus ou terras e casas e um monte de coisa a mais? Resgate o culto doméstico na sua casa. Fale mais de Jesus para os seus filhos. Guarde os seus filhos deste mundo. Não deixe aí os seus filhos assistirem qualquer coisa, lerem qualquer coisa, qualquer companhia. Acompanhe, esteja presente. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu lar. Medite depois nesse texto. A obediência aos pais é uma grande bênção. Louvado seja Deus. Amém.